Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem vindo a palavra de Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Lá vem vindo a palavra de Deus. E o que é que nós vemos hoje? Lá vem vindo a palavra de Elias e os falsos profetas de Baal. Isso mesmo. Começamos no sábado, não dá tempo de eu voltar. Mas Elias desafia os profetas de Baal. Desafia-os. E nesse desafio, ele diz: clamem. Vejamos o que segue. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para que se reunissem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se é Baal, adorem a Baal. Só para quem perdeu o sábado, Elias é o profeta do Deus de Israel. E havia muitos outros profetas de Baal que Acabe mandou ir. E o profeta Elias não mede palavras. Até quando vocês vão ficar em dúvida? Querem seguir o Deus de Israel ou de Baal? Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora, eis agora o desafio. Toca o sino, sacristão. O homem de Deus faz um desafio aos falsos profetas. Tragam 2 bois, touros na verdade. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar para o seu Deus e eu orarei para o Senhor. O Deus que responder mandando fogo, esse que é Deus. Que desafio, hein? Ei, meu Deus! Tem que estar certo da sua fé para fazer um desafio desse. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, quanto eram? 450. Peguem o touro e preparem primeiro, orem ao seu Deus. Porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles, prepararam, oraram a Baal desde manhã até o meio-dia. E eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficavam dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois o vosso Deus pode ser que esteja meditando, ou tenha ido ao banheiro. Desaforento esse Elias, hein? Talvez ele esteja viajando. Deus no banheiro, engraçado. Talvez vosso Deus esteja no banheiro, talvez esteja viajando, ou talvez esteja dormindo. E vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas de Baal oravam mais alto e começaram a cortar com facas e punhais, conforme os costumes dele, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar, a gritar, até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse: cheguem para perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar de adoração para o Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta, aonde cabiam mais ou menos 12 litros d'água. Nossa!
Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e pôs em cima da lenha. Então disse: agora encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias havia mandado. E ele disse: faça de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez. Elias fez, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício, o profeta Elias chegou perto do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com as tuas ordens. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que só tu és o Senhor Deus que está trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo do céu. O fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava encharcada. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto em meio em terra e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. E Elias fez com que descesse até o riacho de Quizon e ali matou 450 profetas de Baal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que fé! O homem de Deus desafia os falsos profetas. Estabelece um desafio e ainda desmascara os falsos deuses. Senhor, dai-nos esta fé e dai-nos reconhecer que só o Senhor é Deus, o Deus do impossível, o Deus verdadeiro, o Deus de nossos pais, o Deus de Jesus Cristo. Senhor, que não haja lugar para os Baals de hoje, que não haja lugar para os falsos deuses, que nós sejamos testemunhas disso para o povo e que uma vez certos e fervorosos na fé, não se desviem do bom caminho. Obrigado, Senhor, por aprender com Elias quem é o Deus verdadeiro. Eu pergunto: quais são os Baais que hoje você adora e são falsos?